E todo mundo fala também assim, o Shell não tem interface gráfica. Mentira, tem sim, e boa. Vou mostrar uma coisinha que eu fiz para vocês em Shell. Que é isso aqui, ó. Saía para o meu notebook, ver como é que tá, usando esse comando, a CPI. Usando aquele comando da CPI ali do Shell. Cadê o ponteiro? O ponteiro não funciona nessa tela. Usando aquele CPI do Shell, tá? Então eu tenho informações gerais, tem informações da bateria, tem informação dos adaptadores, para cura termal, por aí vai. Agora, esse programa está grande só por causa disso aqui, ó. Para saber esse ícone aqui. Para fazer esse ícone, eu gastei essa página inteira que vocês estão vendo aqui atrás, ó. Essa página inteira só para saber qual é o nível da bateria, para saber qual era o ícone que eu usava. Porque o programa em si é só mais um pouquinho, ó. Só isso aí a mais. Quer dizer, é um programa pequeno para fazer interface gráfica daquelas bonitas. Vai fazer isso em Java. 5.000 linhas, 8.000 linhas, por aí, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos voltar. Vamos parar de falar mal do Java aqui. Vamos fechar esse cara aqui para não atrapalhar mais. E vamos lá na apresentação, tá? Então, a grande verdade do IF. Dá para ler aí atrás, não? O IF não testa condição, ele testa instruções. Tá legal? Ele testa instruções. Como é que eu faço isso? Eu testo. Olha lá. Eu vejo aqui, ó, catgrepa. Isso aqui é um programa. O programa me pergunta if-grep direto. If-grep. O grep serve para procurar uma cadeia ou uma expressão regular. Instrução regular, senhores programadores, é importantíssimo para qualquer linguagem, aprendam isso. Para qualquer que sabe expressão regular aí. É verdade o que eu estou falando, é mentira. Qualquer linguagem, quando você aprende expressão regular, você fala, meu Deus, como é que eu pude programar sem saber isso? É uma loucura de boa expressão regular, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, eu procurei o parâmetro que eu passei, que é esse cara aqui, eu procurei dentro o arquivo /etc/pswd, que é o arquivo, esse arquivo é o leão de chácara do Linux. Você só consegue acessar se você tiver registrado nele, tá? Então, o if é tão importante que o grep tem essa opção "-q", de quiet, em silêncio. Ele não diz nada, ele só passa para o if o código de retorno. Verdadeiro, se a instrução foi bem sucedida, ele te devolve 0. Se for mal sucedida, ele te devolve alguma coisa diferente de 0, tá? Então, ele vai entrar no then se esse cara for 0. Caso não seja, ele vai entrar no else, tá? Então, por exemplo, chamo esse programa passando o parâmetro root. Ele vai dizer que o root pode acessar o sistema, tá legal? Se eu chamo esse cara passando o Chimelesquete não tem acesso autorizado, tá legal? Então é isso que o if faz, ele testa o comando, tá? Aí acontece o seguinte, grep, eu estou repetindo, o que eu executei ali, ó, chapéu root, eu estou repetindo. E quando eu dou um eco $interroga, esse $interroga, tudo começa com $, é variável. Esse $interroga é a variável que contém o código de retorno da última instrução. Qual foi a última instrução? O grep. Se o $interroga for 0, é sinal que o grep foi bem sucedido. Se for diferente de 0, é sinal que foi mal sucedido. Então ali eu testo ele e ele me diz que foi bem sucedido. Eu testo com o Chimelesquete, olha lá. Apesar dele não ter dado erro, o grep não deu erro, mas foi mal sucedido. Então ele voltou um código diferente de 0. Tá legal? Então, olha lá. Mais um macetezinho aqui, ó. Grepa, Chimelesquete, dando ILS-L passando. Não, aqui, ó, LS, grepa, SH, passando, dando resultado para /10/1, porque não me interessa
a saída desse cara. Só quero o código de retorno. Opa, que deu 0. Tá legal? Que deu 0. O LS não existe. Olha o macete aqui, ó. O que isso aqui faz? Alguém sabe? Sabe, né? Normalmente o cara manda a saída de erro para barra dev barra null. Quando ele não quer a saída de erro, ele manda para barra dev barra null. Mas, quando você manda para barra dev barra null, você está fazendo um acesso ao device. É lento. Quando você faz 2 maior, que é a saída de erro, e comercial traço, você está trancando a saída de erro. Ele não vai tentar gravar nada lá, você ganha o tempo de acesso, tá legal? Isso é macete. Um aqui sabia disso. Por isso é que estou falando, se você sabe Shell, o teu programa fica ágil, tá? Olha lá, jamais faça if dólar interroga, que é uma coisa que eu vejo toda hora aí pela internet. If interroga, não faça isso, isso é um pleonasmo. Porque o if, ele já lê o código de retorno da instrução, que é o dólar interroga. Mas tem cara que pega, salva o dólar interroga, faz assim, code hat é igual a dólar interroga. Quem que faz isso? É o pessoal que está habituado a fazer o if condicional. Ele quer encontrar uma condição para testar o if. Então ele salva o dólar interroga e pergunta se o código de retorno é igual a 0. Isso é uma perda de tempo incrível que você está fazendo. Então, ele é o código de retorno de qualquer programa, o if feito para testar. Então, é implícito, o dólar interroga é implícito do if. Esse tipo de comportamento é característico de quem está habituado a usar o if no formato tradicional, o que testa condição. O cara quer inventar a condição, tá? Então tá, aqui eu digo ainda, ó, que ele é bem mais forte do que os congêneres, muito mais poderoso que seus congêneres em outras linguagens, e é verdade, ele é muito mais poderoso, vocês vão ver. Por isso é que eu estou dando uma palestra só de if, porque vocês vão ver que ele é muito mais poderoso. Olha só, mas como fazer para testar condições? Para isso existe o comando teste. E o if testa o comando teste. Você usa o comando teste para testar a condição, porque testar a condição que vocês testam lá no Python, nas outras linguagens que vocês estão habituados, no C, que é a linguagem que eu mais conheço, você testa 7 condições só. Se é maior, se é menor, se é maior ou igual, se é menor ou igual. Se é não igual, isso é diferente, isso é booleano. Testa só esses testes. Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual, não igual e booleano. São 7 testes. Aqui você tem mais de 50 testes diferentes, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente os principais. Ó, então, if teste. Por exemplo, isso aqui é um comando, ó, if teste, arc novo. Newer than, mais novo que arc velho, tá? Arc old coisa nenhuma. Isso aqui é Brasil, arc velho, pô. Então, se for mais novo que arc velho, não precisa de você fazer 1000 elaborações de ver a data do cara, comparar. Testa direto com o teste, comando teste, tá? Para você testar sobre cadeias, as principais opções do comando teste para testar cadeias são essa aqui. -E, -n, tudo bem. Só isso aí, já basta para a cadeia, tá? Não precisa de entrar em detalhe em cada uma dessas. Para testar arquivo, olha aqui, ó, se você tem direito de leitura, se você tem direito de gravação, se tem direito de execução, se o arquivo existe, é um arquivo de dados, o arquivo comum, se é um diretório, se é um arquivo qualquer, simplesmente se ele existe tem dado, tá? E aí aquele NT e o OT. E tem muito mais coisa que isso, gente, mas muito mais coisa, tá? Isso aí é só para vocês terem uma ideia do que ele pode fazer. E aí é a matemática, né? O if para tratar com inteiros, né? Menos EQ, menos NE, menos GT e por aí vai, tá? Mas aí tem essas cascas de banana. Se eu perguntar if teste 01 igual a 1 e der o eco vai te dar 1. Por que ele vai te dar 1? Porque 01, ascialmente falando, ele é diferente de 1. O igual é para teste com cadeia, para comparar uma cadeia com a outra, tá? Se você fizer o menos EQ, usando menos EQ ali, ó, aí ele vai ser 0, porque o menos EQ é o texto matemático. Esse negócio, o if já tem uma nova roupagem, tá?
E esse troço está sendo superado, essas coisas estão sendo superadas na nova roupagem do IFE. A gente vai ver rapidamente elas aqui, ó. Para facilitar a leitura, o comando teste pode ser representado por um par de colchetes. Então, quando você vê IF colchete e uma determinada coisa dentro do colchete, esse colchete não é o IF, esse colchete é o comando teste, é o apelido do IF, tá? E agora existe um novo teste que são 2 colchetes. Esses 2 colchetes é que foi feito justamente para acabar com esse negócio de igual, maior, para você poder trabalhar com numérico também, tá? Então, a principal diferença entre eles é que esse novo teste, aquele novo teste permite, além dessas facilidades, o uso de expressão regular e você usar metacaracteres de expansão de arquivo. O que são esses metacaracteres de expansão de arquivo? É o dólar, é o interroga, é a lista, né, com par de colchetas, né? É a lista negada, que é com ponto de espantação na frente, ponto de exclamação, né? Então esses são que esse novo teste permite executar para fazer IFs. Eu acho que eu tenho exemplo aqui. Tem exemplo, ó. IF, aqui ó, estou testando uma hora, estou testando um horário com metacaractere de expansão de arquivo, usando lista. Olha só, se o parâmetro que eu passei, o $1 é o parâmetro que eu passei, se ele for igual a 0,1 seguido de 0 a 9, ou seja, de 00 horas até 19 horas, 2 pontos, 00 até 59 minutos, ou o $1 for igual a 2 seguido de 0 a 3, ou seja, de 20 a 23 horas, e a mesma coisa, eco, hora legal. A hora tá legal, tá certo? Qual é a linguagem que permite você fazer isso? Nenhuma. Mas não acaba aí não, tem coisa muito melhor do que isso. Então eu faço um teste aqui, ó. Opa. Ah, no preto ele aparece, olha lá. Teste hora passando 412 horas e 344 minutos. Hora inválida. Tá. Teste a hora passando 12h34. Hora correta. Tá legal? Vamos ver agora o hora 2. Eu estou usando expressão regular. A mesma coisa, só que eu estou usando expressão regular. Aqui, ó. Em vez de igual a tio. Vou usar uma expressão regular. O grupo para fazer o ou, esse grupo aqui é para fazer esse ou aqui, tá? 01 seguido de 0 a 9 ou 20, 23, de 20 a 23. Ou seja, de 00 até 19 horas ou 20, 23 horas seguido dos minutos corretos. Tá legal? Isso aí, você acha que tá certo esse cara aí? Esse troço ficou mais de 2 anos no meu site assim. Aí quando eu comecei a estudar Python, eu estava no site do Guido, que é o cara que escreveu Python, tinha exatamente esse exemplo no site do Guido. Não estou dizendo que ele copiou não, que esse exemplo aí é tradicional, nem eu copiei, nem ele. É um exemplo tradicional. Mas enquanto falava de expressão regular, tinha exatamente esse exemplo aí no site dele. E o exemplo meu e dele estavam errados. Tá? Por quê? Porque aí, ó, se você chegar aqui e botar a hora correta, botar isso aqui, ó, 412 horas e 349 minutos, ele vai casar com isso aqui. Ele vai casar com isso aqui e me dá a hora correta, tá legal? A expressão regular vai casar com isso. Que eu não falei sobre do início ao fim, eu falei tem isso? Tem. Mas eu não falei para ele do início até o fim só tem isso, tá? Essa que foi a bobeada. Então, tem uma variável no shell chamada $bash rematch, cujo índice zero dela é um array, uma variável do tipo vetor, tá? O índice zero dela te dá o casamento total, que foi com 12,34. Ah lá, foi com 12,34. O casamento total dela. E esse grupo formado da expressão regular é esse 12 aqui. Quem sabe expressão regular sabe que cada grupo guarda um retrovisor, certo? Pois é. Só que o retrovisor, quando você está fazendo um SED, quando você está fazendo um grep, quando você está usando, em qualquer linguagem, um Perl, quando você está usando esse retrovisor, ele é efêmero. Ele dura enquanto a instrução durar. Como esse cara é built-in do shell, como esse comando de teste, ele é built-in do shell, ele é comando interno, intrínseco. Como ele é intrínseco, o que acontece? Ele guarda num array do sistema, então ele fica morando lá para você ver depois onde foi que você quebrou a cara. Tá legal? Então, às vezes eu faço um SED, alguma coisa assim, que dá zebra, eu meto aqui para ver o que está dando encrenca.
meto num comando desse. Conheci esse macete, Dudu? Anota esse. Dólar Best Rematch, salva-vidas. Então, o correto seria, esse aqui seria o correto, ó. Eu disse que aqui é o início, isso aqui é a expressão regular que representa o início, isso aqui é a expressão regular que representa o fim, tá? O dólar é sempre o fim, né? É onde todo mundo briga para chegar nesse fim. Tá. Aí, fui testar agora, deu hora inválida. Beleza? É com o dólar Best Rematch vazio, porque não casou com nada, então ficou vazio. Tá legal? Tá. Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Todo mundo conhece isso, todo mundo tá careca de saber isso. Menos ele. Aqui, ó. Ih, tá. Olha só, quando você tá usando, isso aqui é tabela verdade, né? Mas repara só o seguinte, se a primeira for verdadeira e o conector for E, isso aí eu estou testando duas condições, E, condição 1 e condição 2, condição 1 ou condição 2. Se você testa a condição 1 e ela for verdadeira e o conector for um E, você vai ter que testar a segunda para saber se aquela expressão vai ser verdadeira ou falsa. Mas se for falsa a primeira, você não testa a segunda. Se o conector for e a primeira for falsa e a primeira for falso, você não testa a segunda, que vai ser sempre falso, com E. Tá? Sempre vai ser falso aqui, ó. Se o primeiro for falso. Ao passo que se o conector for ou e o primeiro for verdadeiro, sempre vai ser verdadeiro. Tá? Então, baseado nisso, isso aí todo mundo sabe, mas só quero mostrar esse negócio porque eu sou um cara burro para chuchu. Eu só aprendo depois que eu entendo as coisas. E a forma de você entender é por causa disso. Por causa disso, seguinte, o cara que faz interpretador, ele não perde tempo. Ele fala assim, ih, deu falso, não executa a segunda, quando o conector é E. Ih, é verdadeiro, então tem que executar a segunda. Então o cara criou, conectores aqui, ó. O EE pro E e esse cara aqui pro OU. Se vocês prestarem atenção, esse aqui vai ser executado se for verdadeiro. Esse aqui vai ser executado se não for verdadeiro. Ou seja, esse aqui é um then, esse aqui é um else. E, então posso usar o else sem o if? Pode. Pode usar o else sem o if. Por incrível que parível. Pode usar o sem o if. Então guarda isso. Eu expliquei o porquê, mas no duro do duro, simplificando, aquele cara dali, o E comercial é o then e o ou é o else, tá legal? Então, olha só, CD dir. Eu não sei se o diretório existe ou não, eu estou dando um CD para o diretório. Fechei a saída de erro. Se não existir, olha o senão aí. O que eu faço? MK dir, CD dir. Nesse ponto aqui eu estou dentro do dir de qualquer maneira. Tá legal? Se ele já existia, quando eu fiz o CD dir, eu já estou lá dentro. Ou seja, nesse ponto aqui, eu estou dentro do dir. Ele existisse ou não. Ele agora existe, eu estou dentro dele. Tá legal? Olha só, reg, o registro, eu vou, dólar parênteses, para quem não sabe, eu estou aqui executando uma atribuição e estou executando um comando. Esse cara aqui, dólar parênteses, é para dar prioridade à execução do comando, ou seja, o que eu quero guardar dentro de reg é a saída desse comando, tá? Então eu vou ver se o root, dou um grep no root para ver se ele existe lá. Por que o chapéu e os 2 pontos? Porque quem usa, por exemplo, Fedora, alguém usa Fedora aí, não? Quem usa Fedora, quem usa, eu acho que Ubuntu também, né? Ubuntu, eu chamo Ubuntu de Linux Vista. Mas ele tem o Fedora, ele tem um cara que é chamado, tem o root e tem outro cara que é o operator. Tá? O operator, o file system dele, o diretório home dele é o /root. Então você der um grep root, ele vai achar os dois. Aí quando você põe assim, você está pedindo no início, procurar o root no início, seguido de 2 pontos. Ou podia botar um contrabarra para ser uma borda, né?
Então, fiz esse grep. Se eu me dei bem, eu dou... Se eu me dei bem, o que eu estou fazendo aqui? Reg é igual a isso. Eco, reg, se não... Ah, tá. Tudo bem. Eu vou fazer esse cara aqui, ó. Fiz esse grep. Se foi bem sucedido, eu dou o eco, o que eu achei. Se não foi bem sucedido, eu vou dizer root não definido em barra TC barra PSWD, existe 1. Outra coisa. Programador Shell tem mania de fazer assim. Eco, erro da vovozinha. Ponto final. Ele não está mandando para erro, ele está mandando para a saída primária. Não está mandando para erro. Para mandar para erro, a saída você tem que fazer isso aqui, ó. Tá? Assim você está mandando a saída para erro. São as coisas básicas de Shell. Quem conhecia esse macete aqui aí? Mandar para erro. Você conhecia? Quem é que sabe ler o dado? O Shell receber dado via pipe, via entrada primária. Sabe também? Sim, também. Eu acho que eu entendi. Tá. Tudo bem. Então quer dizer, isso aqui são os macetes de Shell que a gente tem que saber, tá? Que a gente devia saber. Para programar direito em Shell, né? Então. Tá. Eu continuo com aquele exemplo lá, agora eu vou procurar pelo Zé Ninguém para testar o código de retorno, e ver o que faz esse tal desse exit. Esse exit aqui, ó, exit 1. Tá? Testei com o root e agora, tá aqui, apareceu o root, e agora eu vou testar com o Zé Ninguém. Ah lá, grep Zé Ninguém, para a mesma coisa, ele disse que o usuário não definido em barra TC barra PSWD, eco dólar interroga deu 1. Quem é o 1? Esse 1 aqui. É o 1 do exit. Esse exit, se eu tivesse posto exit 3, ele sairia 3. E o que quer dizer esse 1, 2, 3? Esse 1, 2, 3, o man diz. Para o comando, você dá, por exemplo, o PSWD, o comando para você criar a senha do cara, você alterar a senha do cara, tem 9 códigos de retorno diferentes. Cada um... Estou falando besteira, user ID, é para você criar o usuário. Ele tem 9 códigos de retorno diferentes. Não é porque você não informou a senha, outro você não informou isso, outro você não informou aquilo. Então é isso aí. O comando case. Eu tenho quanto tempo ainda? Quanto tempo eu tenho ainda? Hein? 15 minutos? O comando case. Rapidamente o comando case. E depois eu vou abrir para pergunta. Eu tô com... Me deram um papelzinho para distribuir para o brinde de quem fizer a melhor pergunta. Vai ganhar um brinde. Se for cerveja, eu faço questão de ser convidado, já vou falando. Tá? Meu time está jogando hoje, eu não sei nem quanto é que está. Quero comemorar. Essa maldade. Me puseram para dar palestra na hora do jogo do Flamengo. Assisti todos os jogos do campeonato que foram no Maracanã, assisti. Mas vamos lá. De coração, dando uma boa esse papo. Olha só. A sintaxe do case era assim, era, do verbo já era, tá? Case dólar varia. Um padrão, o que é esse padrão? São aqueles, você pode usar aí aqueles metacaracteres de expansão de arquivo e mais uma barra vertical para representar o ou, tá? Ou seja, você pode usar asterisco, o ponto de perguntação, eu falei ainda agora ponto de espantação, agora também tem o ponto de perguntação, lista negada e a barra vertical, o pipe, representando o ou, tá? Então, onde var é uma variável, dois pontos, ponto e vírgula, é o terminador. Era o único terminador de grupo válido. Era, do verbo já era. Padrão são os padrões que eu falei, com essas possibilidades. Ó. Interroga um caractere qualquer, asterisco qualquer, lista e o ou lógico, tá?
Pronto, agora a partir do Best 4, o case tem mais 2 terminadores, ficou com 3 terminadores, tá? Que esse aqui continua encerrando, esse aqui ele não encerra, esse aqui ele sempre foi para a instrução depois do case. Esse aqui ele vai para o próximo caso do case. Ele vai ficar no case até ele encontrar um desses, uma situação com esse aqui, ou encontrar o ESAC, tá? E esse aqui nem testa, ele executa logo o outro, sem testar, sem nada, tá? Olha só. Isso aqui que eu estou usando são as classes POSIX. O que é o POSIX? POSIX é um comitê de homologação. Só para dar uma dica aqui para vocês. Em 1980, aqui no Brasil, nós fizemos um Unix aqui no Brasil. 100% compatível com o padrão POSIX. Naquela época, o POSIX se chamava X-Open. Eu tenho a honra, muita honra para mim, a maior honra da minha vida profissional foi ter trabalhado no desenvolvimento desse cara. Chama-se SOX, foi desenvolvido pela Cobra Computadores. Foi o quarto Unix do mundo reconhecido pelo POSIX e até hoje o único Unix desenvolvido fora dos Estados Unidos, tá? Então, esse comitê, o que é o POSIX? O POSIX é o cara que fala assim, não, esse cara é Unix. Esse cara aqui pode ser chamado de Unix, tá? O primeiro produto da Microsoft, para vocês terem uma ideia, não foi nem DOS, nem BASIC. O primeiro produto da Microsoft chama-se Xenix. Eu usei, pode ver depois Xenix, com X, XNX. Pode ver depois na Wikipedia que você vai ver. Foi o primeiro produto da Microsoft. Eu sou dessa época, gente. Eu em 80, eu tenho filha que nasceu em 1980. Então, o Xenix foi o primeiro produto da Microsoft. Depois foi comprado pela CO e até hoje ele não é padrão Unix. E cá para nós, vou falar uma coisa para vocês de coração, eu juro para vocês. Eu já usei todos os Unix. Pelo menos, se eu não usei todos, eu usei os 90% deles. E o Xenix, disparado, o pior de todos. Disparado, anos-luz à frente dos outros. Estou falando sério, não é antipatia nem nada não. Ele é muito ruim mesmo. Então, isso aqui, a classe de caracteres aqui é a classe de caracteres POSIX. Isso aqui você, para ser Unix, você tem que ter essas classes de caracteres. Qual é a diferença disso para uma lista A até Z? Eu posso botar colchete A a Z, fazer uma lista, Azão, Zezão, e posso chamar de upper, dá mesmo. Mas olha só, esse cara aqui é da lista. Esse cara daqui é a classe. A classe é isso aqui, ó. Esse cara aqui é uma lista, esse aqui é a classe. Por quê? Eu posso ter uma lista com 3 ou 4 classes. Tá? Eu posso ter uma lista com 3 ou 4 classes. Então, nesse caso aí, eu estou usando essa lista daqui para perguntar se o cara é ALNUM. ALNUM, que eu não falei para vocês, a diferença de você usar metacaractere, você usar classe POSIX e lista de A até Z, é que A até Z não reconhece cedilha, não reconhece A com acento nem nada. E isso aí reconhece qualquer letra, tá? Reconhece o que está definindo a tua variável lang, que é a tua variável $lang é a linguagem que você tem. No nosso caso, é PTBR e o TF8, tá? Então ele reconhece os caracteres, conhece esse U aqui e conhece esse cedilha, e por aí vai. Então, olha só, eu já estou me fazendo sinal lá, eu quero deixar bastante tempo para a pergunta. Esse ALNUM aqui é alfanumérico, eu digo que eco é alfanumérico. Mas, olha só, eu terminei ele com ponto e vírgula aí comercial. O que ele vai fazer? Ele vai testar o próximo. Vai testar o próximo, porque alfanumérico não está dizendo nada, porque ele pode ser alfa, pode ser numérico, pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, então eu vou testar o outro. Aí eu testo se ele é alfa. Esse eco menos N é para ele não saltar de linha. Então, ele é alfanumérico, vírgula, é alfabético na mesma linha. E aí eu testo se ele é maiúsculo, certo? Está em upper, se ele é maiúsculo. E é maiúsculo, eco e é maiúsculo. E não botei o menos N, ou seja, o comando terminou ali e aqui ponto e vírgula, ponto e vírgula. Ele aqui vai sair do case. Porque eu não tenho mais o que testar. Ele é alfa, ele é alfanumérico, é alfa e é maiúsculo. Acabou. Se ele não for nenhum desses, ele vai testar se ele é numérico. Ele é alfanumérico e é numérico. Tá?
tá? E se eu usar o asterisco, casa com qualquer coisa. Então, se ele não foi nada disso aqui, ele vai ser um caractere especial. E, ponto e vírgula, e comercial, ele vai executar o outro de qualquer maneira. Aí, para executar o outro, eu botei um troço bem doido aqui, para ele não casar mesmo. E ele vai executar. E sempre executa o bloco seguinte. Vamos ver se eu executo, vamos ver se eu testo isso aqui. Ó, QZSH passando A. A letra A é alfanumérico, alfabético e é minúsculo. Passando 1 é alfabético e é numérico. Passando mais é o caractere especial e sempre executa o bloco seguinte. Tá legal? Então é isso aí, moçada. Por mim eu estou satisfeito.